Olá, pessoal! A história de hoje é uma daquelas que tocam fundo o coração. Vamos conhecer uma garotinha humilde, de apenas 10 anos, que vive com os pais numa fazenda afastada do interior do Brasil. De presente, ela ganha um cachorro pastor alemão já adulto, e entre eles nasce uma amizade tão linda e pura que vai emocionar você. Mas o que parecia ser só alegria começa a mudar com o tempo. O cachorro, antes cheio de energia, começa a enfraquecer. A família descobre, com o coração partido, que ele tem pouco tempo de vida. Os pais tentam esconder, mas a menina percebe. E então, em vez de chorar, ela faz um pacto silencioso com seu melhor amigo: viverem o melhor de seus dias, até o último suspiro. Se prepare para sorrir, se emocionar e talvez chorar um pouco com essa história. No final, você vai entender por que o amor verdadeiro entre uma criança e seu cachorro pode deixar marcas para sempre. Se gostar da história, comenta aqui embaixo o que achou e de onde você está assistindo. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma história tocante como essa. Agora, vamos conhecer a doce história de Lia e Thor, uma amizade que nem o tempo foi capaz de apagar. Lia era uma menina loira de 10 anos, morava com os pais em uma fazenda bem distante da cidade, no interior de Minas Gerais. A casa era simples, feita de madeira, com uma varanda que dava vista para um grande campo verde. Lia nunca teve muito, mas sempre foi uma criança alegre, de sorriso fácil e olhar curioso. No dia do seu aniversário, ela acordou com um cheiro de bolo caseiro vindo da cozinha e os passarinhos cantando lá fora. Achou que teria um dia como qualquer outro, talvez com um abraço mais apertado dos pais, mas nada demais. Só que naquele dia, o pai dela preparava uma surpresa que mudaria tudo. "Lia, vem aqui fora, minha princesa", chamou o pai, sorrindo. A menina correu descalça até o terreiro. Quando abriu a porta, viu um cachorro grande, de pelos marrons e pretos, com olhos inteligentes e orelhas atentas. Era um pastor alemão adulto. Ela parou, sem entender. "Pai, ele é nosso?", perguntou, quase sem fôlego. O pai sorriu. "Ele agora é seu, filha. Conheça o Thor." Lia levou as mãos à boca e se ajoelhou, emocionada. Thor se aproximou com calma e lambeu seu rosto. A partir daquele momento, era como se Thor já fizesse parte da família. Lia não largava dele. Brincavam o dia todo no pasto, corriam entre as árvores, pulavam na lama e até dividiam pedaços de pão no café da tarde. Thor era seu companheiro de todas as horas. À noite, Thor dormia na varanda, bem na porta do quarto de Lia. Ela dizia que se sentia protegida, como se nada de ruim pudesse acontecer. E ele ficava ali, firme, como um guardião silencioso. Os pais de Lia se emocionavam ao ver a conexão entre os dois. Thor parecia mais que um animal. Era como um anjo peludo, enviado para cuidar da filha deles. Lia sorria mais, parecia mais viva com Thor por perto. Toda vez que ela corria pelo terreiro gritando "Thor, vem!", ele largava tudo e corria como um raio até ela. Era uma amizade pura, daquelas que não precisam de palavras. Mas o tempo, às vezes, não tem pena das coisas boas. E algo começou a mudar. Certa tarde, enquanto brincavam de correr pelo campo, Lia notou que Thor não a acompanhava como antes. Parou, olhou para trás e viu o cachorro ofegante, com a língua para fora, parado na sombra de uma árvore. "Thor, tá tudo bem?", perguntou, preocupada. Ele abanou o rabo devagar, como se quisesse tranquilizá-la, mas havia algo diferente em seu olhar. Menos brilho, mais cansaço. Nos dias seguintes, Lia notou que ele dormia mais. Parava de brincar mais cedo. Subia as escadas da varanda com mais dificuldade. Uma vez, chegou a tropeçar. Ela chamou os pais. "Mãe, o Thor tá ficando preguiçoso?" A mãe tentou disfarçar. "É só o calor, minha filha. Deixa ele descansar." Mas por dentro, já sentia um aperto no peito. Junto com o pai de Lia, decidiram levar Thor ao veterinário da cidade mais próxima. Foram no sábado de manhã, com o cachorro deitado no banco de trás do carro. Lia ficou em casa, achando que era só uma consulta de rotina. Mas quando os pais voltaram, o olhar deles estava diferente. Mais baixo, mais pesado. O veterinário foi direto. Thor estava com um problema cardíaco grave. Uma doença silenciosa que, com sorte, o manteria vivo por mais alguns meses. Com cuidados, talvez menos dor. Mas a cura não existia. Os pais de Lia ficaram devastados.
Mas decidiram que ela não podia saber. Era sensível demais. Seria cruel demais para uma criança tão pura entender a morte. Decidiram seguir com a rotina, apenas cuidando de Thor com mais atenção. Só que Lia era mais esperta do que pareciam notar. E logo, ela começou a perceber que Thor estava piorando. Numa tarde nublada, Lia se sentou na varanda com Thor deitado ao lado. Olhava o céu, pensativa, enquanto passava a mão nas costas dele. Ele não abanava mais o rabo como antes. Apenas a olhava, sereno. Thor, por que você tá tão quieto? Perguntou baixinho. Você não corre mais. Nem late tanto. Você tá ficando doente, né? Thor apenas encostou o focinho na perna dela. Ela chorou em silêncio. As lágrimas caíam devagar, sem soluços, como se o coração dela já soubesse. Abraçou o pescoço de Thor e sussurrou: se você vai embora, então vamos fazer tudo juntos até o fim. Eu prometo. A partir daquele dia, Lia se dedicou a dar a Thor os dias mais felizes possíveis. Acordava mais cedo para brincar com ele, levava petiscos escondidos, criava jogos simples só para vê-lo sorrir com o rabo. Os pais observavam tudo de longe, com os olhos marejados. Não tinham mais como esconder, mas também não conseguiam interferir. Aquilo era amor puro, sem necessidade de explicação. Lia começou a desenhar Thor todos os dias. Fazia retratos dele sorrindo, correndo, dormindo. Colava os desenhos na parede do quarto e dizia: assim você nunca vai embora de verdade. Às vezes, cantava músicas inventadas para ele. Às vezes, deitava no chão e falava sobre a vida, como se ele fosse seu irmão mais velho. Thor só olhava, ou fechava os olhos em paz. Mesmo com a respiração mais curta, ele ainda tentava acompanhar Lia nos passeios curtos. Como se dissesse: ainda estou aqui. Lia sorria, fingia que não via o esforço. Mas ela via. E doía. A menina sabia que o tempo deles estava acabando. Mas decidiu que cada segundo seria eterno. E assim foi. Com o passar das semanas, Lia transformou sua rotina. A escola, os deveres e até os desenhos preferidos ficaram em segundo plano. Thor agora era sua prioridade. A menina queria fazer de cada dia uma memória linda. Pediu ao pai para montar uma barraca no quintal, só para dormir do lado de fora com Thor. O pai hesitou, mas cedeu. Naquela noite, deitada ao lado do cachorro, ela contou estrelas e falou sobre o futuro. Thor dormia com a cabeça encostada no ombro dela. No domingo seguinte, Lia organizou um piquenique no pasto. Levou biscoitos, suco e até um pedaço de carne só para Thor. Deitou com ele na grama e ficou horas contando histórias, inventando aventuras que viveriam juntos se ele fosse um super-herói. Pediu à mãe para ensinar a fazer biscoitos caseiros para cães. Preparou um monte, colocou em um potinho decorado com o nome dele. Quando Thor experimentou, abanou o rabo, ainda que mais devagar, e olhou para ela como se dissesse obrigado. Ela o penteava com cuidado, fazia trancinhas engraçadas em volta das orelhas, tirava fotos com a câmera velha do pai. Queria guardar tudo, como se pudesse prender o tempo em cada clique. O pai, em um momento de silêncio, comentou com a esposa: nossa menina está dando uma lição pra gente. A mãe respondeu com os olhos cheios d'água: ela tá ensinando o que é amar de verdade. Mesmo com a fraqueza aumentando, Thor se levantava quando ouvia a voz de Lia. A presença dela era remédio, era força, era tudo. Quando ela se sentava no chão, ele se arrastava até encostar nela. Lia escrevia cartas para Thor. Às vezes deixava escondidas na casinha dele, às vezes lia em voz alta. Eu te amo mais do que o céu é grande, dizia em uma delas. Em outra, se você for pro céu dos cachorros, promete me esperar. As paredes do quarto de Lia foram ficando cheias de desenhos, fotos e frases sobre Thor. Quando o pai perguntou por quê, ela respondeu com doçura: é para quando ele for embora, eu lembrar que ele viveu feliz. E assim, com uma força que ninguém esperava, uma garotinha de 10 anos transformava tristeza em amor. Era uma manhã fria de junho. O céu estava nublado, e o cheiro de terra molhada tomava o ar. Lia acordou com um silêncio diferente. Correu até a varanda e viu Thor deitado, imóvel, respirando com dificuldade. Thor! Chamou ela, ajoelhando-se ao lado dele. O cachorro abriu os olhos devagar e moveu levemente o rabo. Ela entendeu. Estava perto. Gritou pelos pais, que saíram correndo.
A mãe a abraçou. O pai ficou ao lado, com os olhos marejados. Lia não chorava ainda. Só acariciava Thor, fazendo carinho atrás das orelhas, como ele sempre gostou. Você foi o melhor amigo que eu já tive, sussurrou ela, encostando a testa na dele. Thor olhou mais uma vez nos olhos dela e soltou um suspiro longo, cansado, como se estivesse dizendo obrigado. Ali, diante do nascer do sol, Thor partiu. Lia abraçou o corpo do cachorro e, dessa vez, chorou como nunca. Gritava o nome dele, dizia fica comigo, apertava o peito pequeno contra o corpo grande do amigo que não se mexia mais. Os pais, em silêncio, deixaram que ela vivesse aquele luto. Sabiam que não havia palavras. Só o tempo e o amor poderiam amenizar aquela dor. Lia ficou ali por horas, até adormecer do lado do corpo dele. O enterro foi feito no final da tarde, debaixo da árvore favorita dos dois. Lia colocou uma foto, um brinquedo e uma carta dentro da cova. Isso é para você não esquecer de mim, disse, em voz baixa. Depois, desenhou um coração na terra com os dedos. E escreveu ao lado com um graveto, aqui descansa o melhor amigo do mundo. Os pais a abraçaram e choraram com ela. A fazenda parecia mais silenciosa naquela noite. Lia não quis jantar. Ficou olhando o céu, abraçada a um cobertor. E sussurrou, eu sei que você tá aí em cima. E que vai cuidar de mim mesmo de longe. Eu te amo, Thor. Nos dias seguintes, a ausência de Thor era visível em cada canto da fazenda. O lugar onde ele dormia, a vasilha de água, o tapete na varanda, tudo estava ali, mas faltava ele. E aquilo doía em Lia como um vazio gigante. Ela acordava e instintivamente chamava por ele. Depois lembrava. O silêncio respondia. Os olhos enchiam de lágrimas, mas ela limpava rápido. Dizia para si mesma, o Thor não ia querer me ver triste. Na escola, os colegas perguntavam. Alguns zombavam. Outros consolavam. Lia só dizia, ele virou estrelinha. Tá lá em cima, vigiando a fazenda. A professora pediu uma redação sobre meu melhor amigo, e Lia escreveu sobre Thor. A sala inteira chorou ao ouvir. Ela criou o cantinho do Thor no quintal. Um banco de madeira debaixo da árvore, com flores ao redor. Ia lá todos os dias. Levava biscoitos, desenhava, rezava. Dizia que era o lugar onde eles ainda podiam conversar. Certa noite, ela sonhou com ele. No sonho, Thor corria de novo, com energia, abanando o rabo. Ela corria atrás, rindo. Quando acordou, sentiu o peito mais leve. Você tá bem, né? Sussurrou. O pai, emocionado, decidiu entalhar uma placa de madeira com o nome Thor e colocou pendurada na árvore. A mãe costurou uma almofada com o formato dele e deu para Lia. Ela abraçou e chorou. Obrigada. Agora ele dorme comigo de novo. Mesmo pequena, Lia começou a entender que a morte não era o fim do amor. Era só uma pausa. E que memórias podiam ser tão vivas quanto o próprio corpo. A saudade virou presença. Virou força. E a menina que chorou a perda, começou a sorrir ao lembrar da vida. Meses se passaram. A dor ainda existia, mas Lia já conseguia rir sem culpa. Corria pelo pasto, cantava, desenhava. Thor estava em tudo. No vento, no cheiro da terra, no pôr do sol. No seu aniversário de 11 anos, os pais perguntaram se ela queria outro cachorro. Ela pensou por um tempo, depois disse, ainda não. Não quero esquecer o Thor. Mas um dia, talvez. Naquela mesma tarde, ela foi até a árvore e conversou com ele. Eu vou ter outros amigos, tá? Mas você vai ser sempre o primeiro, o mais especial. E vou ensinar todos eles a serem como você. Começou a escrever um pequeno livro, com desenhos e histórias que viveu com Thor. Chamou de Meu Cão-Herói. Mostrou para a professora, que leu em voz alta na feira da escola. Ganhou aplausos. Ganhou lágrimas. Os pais decidiram plantar mais árvores ao redor do túmulo de Thor. Fizeram uma pequena trilha até lá. Colocaram bancos, flores e criaram um espaço de paz. Virou um ponto de encontro da família. Lia crescia. E com ela, crescia também a certeza de que o amor de verdade nunca morre. Apenas muda de forma. Torna-se luz. Torna-se lembrança. Torna-se inspiração. Ela começou a sonhar em ser veterinária. Dizia,
Quero cuidar de outros cachorros como cuidei do Thor. Quero que eles tenham uma criança que os ame como eu amei ele. Na escola, ajudava colegas a entenderem a morte de seus animais. Falava com doçura, com maturidade. Não fica triste. Ele ainda tá com você, de outro jeitinho. E foi assim que Lia transformou a dor em missão. E o luto, em amor eterno. E aí, pessoal, o que acharam da história da Lia e do Thor? Uma garotinha loira, simples, vivendo numa fazenda brasileira, que nos ensinou, com apenas 10 anos, o que é amar de verdade, cuidar até o fim e transformar a dor em algo bonito. Essa história nos lembra que o amor entre uma criança e um animal é um laço puro, sincero, e que nem o tempo, nem a morte, conseguem apagar. Lia não perdeu Thor. Ela ganhou uma memória eterna. Um anjo guardião. Se essa história te emocionou, comenta aqui embaixo o que você sentiu. Eu leio todos os comentários com carinho. Me diz também de onde você está assistindo e se você já viveu algo parecido com um pet. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana a gente traz histórias assim, de amor, superação, recomeço, histórias que tocam de verdade. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, quem ama de verdade nunca parte. Ele fica, dentro da gente, para sempre.